O sol da manhã estava nascendo lentamente sobre as colinas cobertas de névoa, iluminando a pequena e pacata cidade de São Francisco do Sul. Maria, uma jovem mulher de 20 anos, caminhava pela estrada de terra batida com uma mala surrada em uma mão e uma esperança tímida no coração. Criada em uma casa simples, onde o amor da mãe era a única riqueza que conhecia, Maria sempre sonhou com algo mais, algo maior do que os campos de lavanda e o céu infinito do interior podiam oferecer. Com o olhar fixo no horizonte, ela se despedia das lembranças da infância e seguia em direção a um futuro incerto, mas que ela sabia, no fundo de sua alma, ser o único caminho possível para encontrar sua verdadeira identidade. A cidade grande era um misto de sonhos e medos para Maria. As ruas eram movimentadas, os prédios altos e imponentes, e o barulho incessante fazia seu coração acelerar em um ritmo desconhecido. No entanto, ela sentia que ali era o seu lugar, mesmo que ainda não soubesse como se encaixar naquele cenário tão diferente. Seu destino era um imponente edifício de vidro e aço, onde a sede da multinacional Andrade e Filhos se erguia como uma fortaleza. Ela havia conseguido uma vaga como secretária, uma posição que poderia ser apenas o começo de uma vida nova e próspera. Maria entrou no prédio com uma mistura de ansiedade e determinação. O saguão era vasto, decorado com mármore polido e luzes brilhantes que faziam o espaço parecer quase etéreo. À medida que ela se aproximava da recepção, seu coração batia descompassado. "Com licença, eu sou a Maria, a nova secretária", disse ela com uma voz suave, mas firme, enquanto seus olhos percorriam os detalhes ao seu redor. A recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor, acenou para ela se aproximar. "Bem-vinda, Maria. Estou vendo que você veio de longe. Não se preocupe, você vai se sair bem aqui", disse Clara, a recepcionista. Clara era a primeira pessoa que Maria conheceu naquela nova fase da vida. Seu tom gentil e acolhedor trouxe um pouco de conforto ao coração inquieto de Maria. Clara a conduziu até o elevador, onde ela explicava brevemente como funcionavam as coisas na empresa, os procedimentos diários e a rotina que Maria deveria seguir. Enquanto subiam, Clara olhou para Maria com um olhar maternal, como se já soubesse que aquela jovem trazia consigo um segredo que nem ela mesma conhecia. "Vai dar tudo certo, querida. Qualquer coisa, estarei sempre aqui para ajudar", disse Clara, apertando levemente o ombro de Maria antes de se despedir quando as portas do elevador se abriram. Maria sentiu um nó na garganta ao perceber que estava completamente sozinha em um mundo novo, mas não tinha tempo para hesitar. Ela ajustou a postura, respirou fundo e saiu do elevador, pronta para enfrentar o que viesse. O escritório do CEO ficava no topo do prédio, com uma vista panorâmica da cidade. Eduardo Andrade, o chefe, era um homem de poucas palavras e muitos segredos, um milionário solitário cuja presença podia ser sentida antes mesmo que ele entrasse na sala. Quando Maria finalmente se encontrou diante da imponente porta do escritório de Eduardo, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se algo invisível estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ela bateu na porta, hesitante, e ao ouvir um entre seco e controlado, girou a maçaneta e entrou. Eduardo estava de costas para a porta, olhando para a cidade através da enorme janela. Ele não se virou imediatamente, dando a impressão de que estava absorto em pensamentos profundos, talvez lembranças de um passado que nunca deixara de assombrá-lo. "Você deve ser a nova secretária", disse ele sem desviar o olhar da paisagem, sua voz firme, mas com um toque de melancolia que Maria não pôde deixar de notar. "Sim, senhor. Meu nome é Maria. Estou aqui para ajudar no que for necessário", respondeu ela, tentando manter a calma, mesmo sentindo o peso da presença dele na sala. Eduardo finalmente se virou, seus olhos cinzentos e penetrantes a observando com uma intensidade que a fez corar levemente. "Bem, Maria, seja bem-vinda. Espero que esteja pronta para o que essa posição exige", disse Eduardo, sem qualquer traço de sorriso, como se aquela frase fosse um teste, uma primeira prova que Maria deveria superar.
Eu estou, senhor. Pronta para aprender e fazer o meu melhor, respondeu Maria, sem desviar o olhar, determinada a mostrar que era capaz, apesar de todo o medo que carregava no peito. E assim espero, respondeu Eduardo, antes de voltar sua atenção para os papéis sobre sua mesa, encerrando a conversa abruptamente. Maria entendeu o recado e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si, mas com a sensação de que algo havia começado naquele exato momento, algo que mudaria sua vida para sempre. O escritório onde Maria agora passava a maior parte de seus dias era um mundo à parte, uma ilha de luxo e poder dentro da cidade caótica. Cada detalhe parecia calculado para impressionar e intimidar, desde os móveis de madeira escura até as obras de arte modernas que adornavam as paredes. Era um ambiente onde apenas os mais fortes sobreviviam, e Maria sabia que teria que ser mais forte do que jamais fora. Naquele novo universo, Maria encontrou um aliado improvável. Clara, a recepcionista que havia sido sua primeira amiga na empresa. Clara não era apenas uma colega, mas também uma mulher sábia, com anos de experiência e um olhar aguçado para o que acontecia nos bastidores. Ela conhecia todos os segredos do escritório e sempre tinha uma palavra de conselho para Maria. Aqui, minha querida, você tem que saber jogar o jogo. Não confie em todo mundo, mas também não mostre fraqueza, Clara dizia, enquanto compartilhava um café rápido com Maria na sala de descanso. Outro personagem crucial que logo se fez presente na vida de Maria foi Roberto, o motorista de Eduardo. Um homem de poucas palavras e muitos segredos, ele era mais do que apenas um motorista. Era o confidente silencioso de Eduardo e, por extensão, conhecedor de muitas coisas que ocorriam à sombra dos negócios. Roberto observava tudo com atenção, seus olhos astutos percebendo detalhes que escapavam aos outros. Cuidado com quem você se envolve aqui, Maria. Este lugar é como um jogo de xadrez, Roberto disse certa vez enquanto a levava para uma entrega urgente. As interações de Maria com Clara e Roberto trouxeram à tona diferentes aspectos de sua personalidade. Com Clara, ela encontrava uma espécie de refúgio, alguém com quem podia compartilhar seus medos e inseguranças, enquanto Roberto a forçava a ver o lado mais duro e pragmático da vida corporativa. As conversas entre os três, muitas vezes breves, eram carregadas de significado e ajudavam Maria a navegar pelas águas turbulentas daquele novo ambiente. Além de Clara e Roberto, havia outros funcionários na empresa que desempenhavam papéis menores, mas ainda assim importantes no dia a dia de Maria. Havia a Ana, a assistente do financeiro, sempre atarefada e um tanto fria, mas eficiente em tudo o que fazia. Não se perca nos detalhes, Maria. Aqui tempo é dinheiro, dizia Ana ao entregar mais uma pilha de relatórios para Maria processar. Também havia Marcos, o jovem estagiário que ainda tentava encontrar seu lugar no meio de tantos veteranos. Eles esperam que a gente trabalhe como robôs, mas não se deixe levar. A gente ainda precisa viver, dizia ele, com um sorriso cansado, em uma das pausas para o almoço. O ambiente, com todas as suas complexidades, começava a moldar Maria. Ela percebia que o trabalho exigia não apenas competência técnica, mas também uma habilidade quase instintiva de ler as pessoas e as situações. E nesse jogo de sobrevivência, Clara e Roberto se tornaram seus guias, cada um à sua maneira. Naquele universo fechado, onde cada palavra e gesto tinham peso, Maria começou a perceber que estava envolvida em algo muito maior do que um simples emprego. Os olhares furtivos, as conversas interrompidas abruptamente quando ela se aproximava, tudo parecia indicar que havia segredos escondidos, segredos que poderiam alterar o curso de sua vida. Mas, naquele momento, Maria ainda não sabia o quão profundamente estava prestes a ser arrastada para as correntes ocultas daquele lugar. Ela apenas sentia que, com Clara ao seu lado e Roberto como seu guardião silencioso, poderia enfrentar o que viesse pela frente. O que ela não podia imaginar era que os verdadeiros segredos ainda estavam por vir, escondidos não nas sombras do escritório, mas no coração daqueles que ela começava a conhecer melhor. Os primeiros dias no novo emprego foram uma verdadeira prova de fogo para Maria.
A pressão era intensa e cada tarefa parecia mais desafiadora que a anterior. Eduardo, com seu olhar penetrante e expectativas inabaláveis, parecia estar constantemente testando seus limites. Ele raramente oferecia elogios, e suas críticas eram diretas e, muitas vezes, duras. Esse relatório precisa ser revisado, Maria. Não posso aceitar erros, disse Eduardo, entregando-lhe de volta um documento com apenas uma rápida olhada, sem desviar os olhos dos papéis à sua frente. Maria sentiu um aperto no peito, mas respondeu apenas com um "Sim, senhor. Farei as correções imediatamente." A insegurança de Maria começava a se intensificar. Ela se perguntava constantemente se seria capaz de atender às expectativas de um ambiente tão exigente. Durante as noites solitárias em seu pequeno apartamento, ela se pegava relembrando as palavras de sua mãe, que sempre a incentivou a não desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Porém, o medo de falhar e ser apenas mais uma funcionária esquecida era real. As ruas da cidade grande não pareciam tão acolhedoras quanto ela imaginava. Os rostos desconhecidos, o ritmo frenético, tudo contribuía para que Maria se sentisse ainda mais deslocada. Além dos desafios internos, havia também os conflitos externos que surgiam em sua nova rotina. Ana, a assistente do financeiro, parecia estar sempre em um estado de pressa e irritação, frequentemente descontando sua frustração em Maria. "Maria, como você pode demorar tanto para processar esses relatórios? Precisamos desses números até o final do dia", dizia Ana, sem esconder sua impaciência. Maria tentava manter a calma, respondendo com um sorriso e garantindo que faria o possível para entregar tudo a tempo. Mas por dentro, sentia-se cada vez mais pressionada. Marcos, o estagiário, também enfrentava suas próprias dificuldades e, apesar de ser um pouco mais amigável, ele estava frequentemente absorvido em suas próprias preocupações. "Eu sei que parece difícil agora, Maria, mas todos dizem que a gente se acostuma. Só não deixa eles te derrubarem", disse ele, tentando confortá-la em um intervalo para o café. No entanto, suas palavras não eram exatamente o que Maria precisava ouvir. Ela não queria apenas sobreviver, queria prosperar, mas o caminho parecia cada vez mais íngreme. Apesar de tudo, Clara continuava sendo o alicerce emocional de Maria. Ela oferecia conselhos práticos e um ombro amigo sempre que Maria se sentia à beira do desespero. "Você não está aqui por acaso, Maria. Lembre-se de que foi você quem conquistou essa vaga. Não deixe que o medo te domine", disse Clara em um tom firme, mas encorajador. Essas palavras eram como um bálsamo para a alma de Maria, que encontrava na figura materna de Clara o apoio necessário para continuar. Um dos momentos mais desafiadores aconteceu quando Eduardo a convocou para uma reunião importante, onde ela teria que apresentar um resumo de um projeto crucial para a empresa. Era sua primeira grande responsabilidade, e o medo de decepcionar era paralisante. Na noite anterior à apresentação, Maria mal conseguiu dormir, sua mente presa em um ciclo de preocupações e o que poderia dar errado. No entanto, no dia seguinte, ao entrar na sala de conferências, algo dentro dela mudou. Talvez fosse o eco das palavras de Clara, ou a lembrança de tudo que havia superado até ali, mas Maria decidiu que não deixaria o medo vencê-la. Eduardo, sentado à cabeceira da mesa, observava-a atentamente enquanto ela começava a falar. A voz de Maria, embora inicialmente trêmula, logo ganhou firmeza. Ela explicou cada ponto com clareza, usando as notas que havia preparado meticulosamente na noite anterior. Ao final, houve um breve silêncio na sala. Eduardo, que era conhecido por sua expressão impenetrável, manteve-se quieto por um momento antes de falar. "Bom trabalho, Maria. Continue assim", disse Eduardo com um breve aceno de aprovação. Embora não fosse um elogio exuberante, aquelas palavras significaram o mundo para Maria. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia realmente se destacar naquele ambiente, que havia uma chance de ela pertencer àquele mundo tão distante de suas origens. Mas mal sabia ela, os desafios estavam apenas começando, e a maior provação de sua vida ainda estava por vir, escondida nas sombras do passado, que em breve viriam à tona.
Era uma manhã como qualquer outra quando o inesperado aconteceu. Maria, ainda absorta nas tarefas do dia, estava organizando alguns documentos na sala de Eduardo. A luz do sol entrava pelas enormes janelas, iluminando cada canto do luxuoso escritório. Ela trabalhava em silêncio, completamente alheia ao olhar atento de Eduardo, que estava sentado à sua mesa, aparentemente concentrado em uma pilha de papéis. De repente, algo quebrou a monotonia do momento. Maria, sem perceber, tocou em seus brincos enquanto pensava na próxima tarefa. Os brincos eram simples, mas delicadamente trabalhados, com uma pequena pedra azul no centro. Eles foram um presente de sua mãe, o único tesouro material que ela trouxe consigo do interior. Eduardo, ao levantar os olhos por um breve instante, fixou o olhar neles. Um calafrio percorreu sua espinha e sua respiração parou por um segundo. Ele reconheceu os brincos de imediato, aqueles mesmos brincos que ele havia dado à sua falecida esposa, Helena, há mais de 2 décadas. O choque foi tão intenso que Eduardo deixou cair a caneta que segurava. O som metálico do objeto atingindo o chão quebrou o silêncio, fazendo Maria se virar, surpresa. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Maria, preocupada com a reação inesperada de Eduardo. Eduardo, tentando se recompor, abaixou-se lentamente para pegar a caneta, mas seus olhos não deixaram os brincos. Um turbilhão de emoções o dominava. Dor, saudade e uma sensação inquietante de que algo estava muito errado. Ele sabia que aqueles brincos tinham sido um presente exclusivo, desenhados especialmente para Helena. "Esses brincos, onde você os conseguiu?" perguntou Eduardo, sua voz firme, mas com uma nota de tremor que Maria não conseguiu ignorar. Maria ficou surpresa com a pergunta, sem entender o motivo do interesse repentino. "Eles foram um presente da minha mãe. Ela me deu antes de eu vir para cá. Disse que eram importantes para ela", respondeu Maria, sua voz suave, mas carregada de curiosidade. Ela nunca tinha se aprofundado na história dos brincos e agora sentia que talvez houvesse algo mais por trás deles. Eduardo sentiu o mundo ao seu redor começar a girar. Sua mente voltou no tempo, relembrando a última vez que havia visto Helena usando aqueles brincos. Ele sabia que após a morte dela, os brincos haviam desaparecido e ele nunca mais soube deles. A conexão entre os brincos e Maria o perturbava profundamente. Ele não conseguia afastar a ideia de que havia algo mais, algo oculto que ele precisava descobrir. "Sua mãe... como ela se chama?" perguntou Eduardo, tentando manter a compostura, mas com um tom urgente na voz. "Helena. Minha mãe se chamava Helena", respondeu Maria, sem perceber o impacto devastador que suas palavras tinham acabado de causar. Eduardo sentiu o coração apertar e sua visão turvar. A coincidência do nome o deixou sem chão, como se estivesse prestes a cair em um abismo sem fim. A possibilidade de que Maria pudesse ter uma ligação direta com seu passado, um passado que ele acreditava ter sido enterrado para sempre, agora o assombrava. Eduardo sabia que não podia deixar transparecer suas emoções, não naquele momento. Ele precisava de respostas, mas não podia assustar Maria com suas suspeitas. "É um belo nome, parecido com o de alguém que conheci", disse Eduardo, forçando um sorriso fraco, tentando encerrar a conversa antes que seu desespero ficasse evidente. Maria, percebendo a mudança repentina no humor de Eduardo, sentiu-se desconfortável, mas decidiu não pressioná-lo mais. "Sim, ela era uma mulher incrível. Sinto falta dela todos os dias", disse Maria, antes de voltar ao seu trabalho, tentando afastar o desconforto que sentia no ar. Enquanto Maria continuava organizando os documentos, Eduardo se levantou, murmurando uma desculpa rápida antes de sair da sala. Ele precisava de ar, precisava de espaço para pensar. Eduardo caminhou apressadamente até o terraço do prédio, onde a brisa fresca da manhã não foi suficiente para acalmar o furacão de pensamentos em sua mente. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Algo dentro dele dizia que aquele encontro com Maria não havia sido por acaso, e que o destino estava lhe trazendo à tona segredos que ele nunca imaginou existir. E assim,
O primeiro encontro entre Maria e Eduardo, marcado por uma simples joia, deu início a uma cadeia de eventos que logo transformaria a vida de ambos. Mas naquele momento, enquanto Eduardo lutava contra os fantasmas de seu passado e Maria tentava entender as nuances daquele novo mundo, ninguém ainda sabia o quão profundas eram as conexões entre eles. Uma verdade até então oculta estava prestes a ser revelada, e quando viesse à luz, nada seria como antes. Os dias que se seguiram àquela estranha interação foram permeados por uma tensão silenciosa. Eduardo, que sempre fora um homem de poucas palavras e gestos contidos, tornou-se ainda mais reservado e introspectivo. Cada vez que ele via Maria nos corredores ou no escritório, não podia evitar que sua mente voltasse àquela revelação perturbadora. Os brincos, o nome de sua mãe. Era impossível ignorar as coincidências. Algo profundo estava enterrado no passado, e ele precisava desenterrar a verdade. Maria, por outro lado, não conseguia esquecer a expressão no rosto de Eduardo quando ele perguntou sobre os brincos. Havia uma mistura de dor e surpresa, algo que ela nunca tinha visto antes em seu chefe. A situação despertou em Maria uma inquietação crescente. Ela começou a perceber que havia mais no comportamento de Eduardo do que ele deixava transparecer, e aquela sensação a deixava dividida entre a curiosidade e o receio de descobrir algo que talvez fosse melhor permanecer oculto. Os dias se passaram, e Eduardo, cada vez mais atormentado, começou a fazer suas próprias investigações. Ele evitava confrontar Maria diretamente, mas se aproximou de Clara e Roberto, seus confidentes mais próximos. Clara, preciso saber mais sobre a família de Maria. Ela mencionou algo sobre sua mãe, mas não quero levantar suspeitas, disse Eduardo, em uma tarde onde ele e Clara se encontraram no terraço para uma conversa discreta. Clara, sempre perspicaz, percebeu que havia algo muito sério acontecendo. Eduardo, você parece perturbado. Tem certeza de que quer mexer nesse vespeiro? Perguntou Clara, com preocupação evidente na voz. Eu não tenho escolha, Clara. Preciso saber a verdade, respondeu Eduardo, com uma determinação que Clara raramente via nele. Sabendo da seriedade do pedido, Clara concordou em ajudar, mas avisou. Seja qual for a verdade, esteja preparado. O passado tem um jeito de nos assombrar quando menos esperamos, disse Clara, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. Enquanto isso, Maria continuava a desempenhar suas funções com a mesma dedicação, mas agora seus pensamentos estavam frequentemente nublados por dúvidas. Ela notou que Eduardo parecia mais distante, e Clara também agia de forma mais reservada. Em um dos raros momentos em que Clara e Maria se encontraram sozinhas, Maria decidiu perguntar. Clara, você acha que o Sr. Eduardo está agindo estranho ultimamente? Perguntou Maria, tentando parecer casual, mas claramente buscando alguma confirmação. Clara, com sua experiência e sabedoria, sabia que deveria proteger Maria até que as coisas ficassem mais claras. Talvez ele esteja apenas sobrecarregado, Maria. Este trabalho pode ser muito estressante, respondeu Clara, desviando o olhar, sem querer revelar mais do que o necessário. Maria aceitou a resposta, mas algo dentro dela não se convenceu completamente. Enquanto isso, Eduardo avançava em sua busca por respostas. Ele decidiu procurar antigos registros, documentos que poderiam ligar o nome de Helena ao passado de Maria. Durante noites insones, ele revirava arquivos antigos, cartas esquecidas e fotografias desbotadas. Cada peça que encontrava parecia encaixar-se em um quebra-cabeça macabro. Em uma dessas noites, Eduardo encontrou um documento que o fez parar. Era uma antiga carta, amarelada pelo tempo, escrita à mão por Helena. Nela, ela mencionava uma viagem que havia feito ao interior, um lugar onde ela buscara paz durante os dias mais conturbados de sua vida. Eduardo sentiu o peso da verdade se aproximando, como uma sombra escura prestes a engoli-lo. A carta era um indício claro de que Helena havia escondido algo dele, algo que talvez explicasse por que Maria, uma jovem do interior, estava ali, em sua vida. Mas ele ainda precisava de uma prova definitiva, algo que confirmasse suas suspeitas. Enquanto Eduardo afundava cada vez mais na busca por respostas, Roberto, o motorista,
começou a notar as mudanças no comportamento de seu patrão. Ele sabia que Eduardo estava em uma jornada perigosa, mas como amigo leal, ele decidiu dar um conselho, mesmo que indiretamente. Sabe, às vezes a verdade pode ser um fardo maior do que podemos carregar. Mas, seja qual for o caminho que você escolher, estarei aqui para apoiá-lo, disse Roberto, enquanto dirigia Eduardo para mais um de seus compromissos. Eduardo não respondeu, mas aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. O conflito interno de Eduardo estava atingindo um ponto de ruptura. Ele sabia que não podia mais adiar o inevitável confronto com Maria, mas precisava fazer isso do jeito certo, na hora certa. O que ele não sabia era que Maria também estava começando a perceber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O silêncio entre eles se tornava cada vez mais ensurdecedor, como o prelúdio de uma tempestade iminente. E assim, o cenário estava montado para o desenrolar de uma verdade que havia ficado oculta por 2 décadas. Uma verdade que, quando finalmente revelada, não só alteraria o destino de Eduardo e Maria, mas também colocaria à prova tudo o que eles acreditavam sobre si mesmos e sobre aqueles que amavam. O passado, enterrado há tanto tempo, estava prestes a emergir, trazendo consigo segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Os dias seguintes trouxeram uma mudança perceptível na atmosfera do escritório. O ar parecia carregado de tensão, como se um segredo sombrio estivesse pairando sobre todos. Maria, embora não soubesse o que estava por vir, sentia cada vez mais o peso da expectativa e do mistério. Seus dias estavam repletos de questionamentos silenciosos, tanto sobre o comportamento de Eduardo, quanto sobre seu próprio passado, que até então ela nunca havia pensado em questionar. Eduardo, por outro lado, estava à beira de uma revelação que ele sabia que poderia mudar tudo. Uma noite, incapaz de suportar a incerteza por mais tempo, ele decidiu ir além das suposições e procurar a única pessoa que poderia esclarecer a verdade: a mãe de Maria. Ele se recordava de um nome mencionado na carta, uma pequena cidade onde Helena havia passado algum tempo. Com isso em mente, Eduardo fez algumas ligações discretas e, finalmente, encontrou o nome que buscava. Helena Martins, a mulher que ele amara profundamente, tinha uma história que ele nunca conhecera por completo. Eduardo decidiu confrontar Maria de maneira sutil para não assustá-la. Ele começou a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas que, na verdade, estavam desenhando um mapa mental que o levaria à verdade. Maria, você já falou muito sobre sua mãe. Ela deve ter sido uma mulher forte, criar você sozinha, comentou Eduardo, enquanto assinava alguns documentos observando a reação de Maria com o canto dos olhos. Sim, senhor. Ela era uma guerreira. Sempre fez o possível para que nada me faltasse. Às vezes, sinto falta dela mais do que consigo expressar, respondeu Maria, com um sorriso triste, lembrando-se dos momentos difíceis que sua mãe enfrentou para sustentá-la. Eduardo absorveu essa informação em silêncio, sabendo que cada palavra de Maria o aproximava mais da verdade. Foi então que o inesperado aconteceu. Em uma manhã fria, enquanto Maria organizava mais alguns papéis na sala de Eduardo, ela encontrou um envelope antigo caído entre os livros da estante. Curiosa, e acreditando que era algo relacionado ao trabalho, ela o abriu sem pensar. Dentro, havia uma foto desbotada de uma mulher jovem, usando um vestido simples, sorrindo para a câmera. Maria reconheceu aquele sorriso de imediato. Era sua mãe. Mas o que a chocou foi ver o homem ao lado dela, o mesmo olhar sério que ela conhecia tão bem: Eduardo. A revelação atingiu Maria como um golpe. Por que Eduardo tinha uma foto antiga de sua mãe? O que isso significava? Seu coração começou a bater descontroladamente e ela mal conseguia respirar. A conexão era inegável. Maria segurou a foto, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo percebeu sua agitação e, ao se virar, viu a foto em suas mãos. Um silêncio profundo caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som de sua respiração pesada. Maria, onde você encontrou isso? Perguntou Eduardo, sua voz tremendo enquanto ele tentava manter a calma.
Ele sabia que aquele momento havia chegado mais cedo do que esperava, mas agora não havia mais como voltar atrás. Entre os livros, Senhor. Essa é minha mãe. Por que você tem essa foto? Perguntou Maria, sua voz falhando à medida que o choque começava a dar lugar à angústia. Ela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, o mundo girando fora de controle. Eduardo suspirou profundamente, ciente de que precisava ser honesto, por mais doloroso que fosse. Maria, há algo que eu preciso te contar, algo que escondi até de mim mesmo por muito tempo, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza que Maria nunca havia ouvido antes. Ele se aproximou de Maria, pegando a foto de suas mãos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Essa mulher, Helena, era minha esposa. Nós nos amávamos profundamente, mas havia muitas coisas que eu não sabia sobre ela, segredos que ela guardou por medo. Medo de que eu não fosse o homem que ela precisava, começou Eduardo, sua voz baixa e carregada de emoção. Maria recuou, as palavras dele atingindo-a como uma avalanche. Sua mente tentava processar o que estava ouvindo, mas era difícil. Você está dizendo que minha mãe foi sua esposa? Como isso é possível? Por que ela nunca me contou? A voz de Maria era um misto de incredulidade e desespero. Eduardo, com lágrimas nos olhos, continuou. Helena nunca me disse que estava grávida, Maria. Ela desapareceu de repente e eu nunca soube por quê. Agora, percebo que ela provavelmente temia que eu a abandonasse, que eu não fosse o pai que você merecia. Eduardo parou, sua voz quebrando sob o peso da revelação. Eu não sabia de você, Maria. Se soubesse, nada teria me impedido de procurar por vocês. Maria, agora com os olhos marejados, começou a entender a complexidade do que estava acontecendo. Seu mundo, antes simples e repleto de certezas, estava se desmoronando. A verdade, tão poderosa quanto dolorosa, a atingiu em cheio. Sua mãe, sempre tão reservada sobre o passado, havia escondido algo monumental. Maria era a filha de um homem que ela jamais imaginou. E agora, essa verdade estava prestes a mudar tudo. Então você é meu pai? Maria perguntou com a voz embargada, temendo a resposta, mas ao mesmo tempo precisando ouvi-la. Eduardo, incapaz de conter as lágrimas, apenas assentiu, seu coração despedaçado, tanto pelo arrependimento quanto pela alegria inesperada de encontrar uma filha que ele nunca soube que existia. Sim, Maria, eu sou, disse Eduardo, e naquele instante tudo mudou. Os segredos do passado, finalmente revelados, deram lugar a uma nova e complexa realidade, onde pai e filha teriam que aprender a lidar com o que havia sido escondido por tanto tempo. Enquanto a verdade se revelava, ambos se encontravam em um mar de emoções conflitantes. As certezas de outrora foram substituídas por perguntas sem respostas, e a jornada de descoberta de ambos estava apenas começando. A revelação de que Eduardo era o pai de Maria explodiu como uma bomba nas vidas de ambos, destruindo qualquer senso de normalidade que restava. Os dias que se seguiram foram preenchidos por um silêncio doloroso. Maria se afastou do trabalho, pedindo alguns dias para processar tudo. Eduardo respeitou o espaço que ela precisava, mas o vazio que a ausência de Maria deixava em seu coração era palpável. Ele nunca imaginou que, ao buscar respostas, acabaria descobrindo algo tão transformador. Maria passou esses dias em seu pequeno apartamento, olhando pela janela para a cidade que agora parecia mais estranha e distante do que nunca. Ela tentava juntar as peças de sua vida, mas tudo parecia desconexo. A imagem de sua mãe, sempre forte e determinada, agora era tingida de segredos e mentiras. Mas o que a perturbava ainda mais era a presença de Eduardo em seu passado, um pai que ela nunca soube que tinha, mas que agora não conseguia tirar da mente. Finalmente, Maria decidiu que precisava de respostas. Precisava confrontar Eduardo diretamente para entender o que realmente havia acontecido. Ela marcou um encontro com ele, no mesmo escritório onde tudo começou, agora um lugar carregado de memórias confusas e dolorosas.
O dia estava nublado, o céu cinzento refletindo o estado de espírito de Maria enquanto ela se dirigia para a reunião que mudaria o curso de suas vidas. Quando Maria entrou no escritório, Eduardo já estava lá olhando pela janela, com uma expressão séria e introspectiva. Ele se virou lentamente ao ouvir a porta se fechar atrás dela. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de esperança e medo, como se estivesse se preparando para o julgamento final. Maria, estou feliz que você tenha vindo, disse Eduardo, sua voz baixa, mas cheia de sinceridade. Maria não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se aproximou da mesa e colocou a foto de sua mãe, a mesma que havia encontrado dias atrás, sobre a superfície de vidro. Eu preciso saber a verdade, Eduardo. Preciso entender o que aconteceu com minha mãe, porque ela escondeu você de mim, porque ela nunca me contou que eu tinha um pai, disse Maria, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eduardo respirou fundo, sabendo que aquele era o momento de ser completamente honesto, de expor seu coração. Maria, sua mãe, Helena, foi o grande amor da minha vida. Quando nos conhecemos, eu era um homem diferente, cheio de ambições, mas também de medos. Eu queria o mundo, e ela queria uma vida simples, com amor e paz. Quando ela me deixou, eu não soube por quê. Só mais tarde, muito depois, descobri que ela havia ido embora por medo. Medo de que eu a abandonasse se soubesse que ela estava grávida. Maria sentiu o peso das palavras dele, cada frase caindo como uma pedra em seu coração. Ela pensou em sua mãe, imaginando o que ela deve ter sentido ao decidir criar uma filha sozinha, sem nunca revelar o segredo para Eduardo. Ela achou que você não ficaria com ela se soubesse de mim? Perguntou Maria, sua voz quebrando enquanto tentava conter as lágrimas. Eu não sei, Maria, mas o que sei é que fui um tolo por não perceber o que estava acontecendo, por não procurar por ela, por não insistir em saber o que realmente estava acontecendo. Eu vivi todos esses anos pensando que ela simplesmente não queria mais estar comigo, quando, na verdade, ela estava protegendo você. E agora, descobri da pior maneira possível que você é minha filha, e que perdi tantos anos da sua vida por causa do meu próprio orgulho, disse Eduardo, sua voz embargada pelas emoções que ele sempre manteve tão cuidadosamente escondidas. Maria olhou para ele, vendo não apenas o homem que era seu chefe, mas também o homem que deveria ter sido seu pai. Ela lutava para conciliar esses dois lados de Eduardo, mas sentia que a verdade, embora dolorosa, era necessária. Por que agora, Eduardo? Por que tudo isso está acontecendo agora, depois de tantos anos? O que devemos fazer com essa verdade? Perguntou Maria, suas mãos trêmulas enquanto ela tentava segurar a torrente de emoções. Eduardo se aproximou hesitante, mas determinado a não perder essa chance. Maria, eu não posso mudar o passado. Não posso trazer de volta o tempo perdido. Mas posso prometer que, daqui para frente, vou fazer o possível para estar presente, para ser o pai que você nunca teve, se você permitir. Eu quero que você saiba que não precisa passar por isso sozinha, disse ele, estendendo a mão para Maria. Por um momento, o tempo pareceu parar. Maria olhou para a mão estendida de Eduardo e todas as memórias de sua mãe, suas lutas e sacrifícios passaram por sua mente. Finalmente, ela deu um passo à frente e segurou a mão dele, sentindo a força e a fragilidade naquele toque. Eu não sei como isso vai funcionar, Eduardo, mas acho que podemos tentar juntos, disse Maria, e com isso, algo que havia ficado preso em seu coração começou a se dissolver, dando lugar a uma nova esperança. O confronto entre pai e filha, cheio de revelações dolorosas e verdades ocultas, finalmente chegou ao seu clímax. E enquanto ambos permaneciam ali, de mãos dadas, sabiam que a jornada para curar as feridas do passado seria longa, mas não mais solitária. Para Eduardo, era uma segunda chance de redenção. Para Maria, era a oportunidade de finalmente conhecer suas raízes e talvez encontrar a paz que tanto buscava. O futuro, embora incerto, parecia um pouco menos sombrio com a promessa de que, desta vez, enfrentariam os desafios juntos.
Após o intenso confronto que revelara a verdade sobre seu passado, Maria e Eduardo se encontraram em um terreno novo e desconhecido. A relação entre eles, que antes era marcada pela formalidade e distanciamento de chefe e subordinada, agora começava a se transformar em algo mais profundo e significativo. Mas a transição não foi fácil. Ambos carregavam as cicatrizes do passado e precisavam de tempo para entender e aceitar as novas dinâmicas em suas vidas. Maria, por sua vez, sentia como se estivesse começando a descobrir partes de si mesma que até então haviam estado adormecidas. As histórias que sua mãe nunca contou, os segredos que Helena havia levado para o túmulo, agora começavam a ser desvendados. Maria passava longas horas refletindo sobre as escolhas de sua mãe e as razões que a levaram a esconder a verdade por tanto tempo. Ela sentia uma mistura de tristeza e compreensão, percebendo que Helena havia feito o que achava melhor para protegê-la, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Enquanto isso, Eduardo também passava por uma transformação profunda. Pela primeira vez em décadas, ele se permitiu baixar as defesas e confrontar os fantasmas de seu passado. Ele revisitou antigas lembranças, fotos amareladas pelo tempo, cartas que nunca foram enviadas. Cada pedaço de memória o ajudava a entender melhor quem ele era e, mais importante, quem ele poderia ser para Maria. Ele sabia que não poderia recuperar os anos perdidos, mas estava determinado a ser uma presença constante e positiva na vida dela a partir de agora. Os primeiros passos dessa nova jornada não foram fáceis. A relação entre eles era frágil, marcada por momentos de desconforto e incertezas. Maria ainda estava se acostumando à ideia de ter um pai, especialmente um que carregava tanto peso em seu coração. Eduardo, por outro lado, tentava não pressionar Maria, respeitando o espaço e o tempo que ela precisava. Havia dias em que o silêncio era a única comunicação entre eles, mas aos poucos começaram a encontrar maneiras de se conectar. Clara, que sempre esteve ao lado de ambos, percebeu a mudança e fez o que pôde para ajudar. Ela organizou pequenos encontros, como almoços e cafés, onde pai e filha podiam conversar em um ambiente mais descontraído. Esses momentos são importantes, Maria. Vocês precisam aprender a se conhecer, não como chefe e funcionária, mas como família, dizia Clara, sempre com um sorriso encorajador. Roberto, o motorista, também desempenhou um papel silencioso, mas crucial. Ele observava a transformação de Eduardo com um misto de alívio e esperança. Você está fazendo a coisa certa, Eduardo. Não deixe que o medo atrapalhe. Agora é o momento de construir algo novo, disse Roberto, em uma das conversas que tiveram durante as viagens pela cidade. Eduardo sabia que Roberto tinha razão, e cada dia que passava, reforçava sua determinação de fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Um dos momentos mais significativos dessa nova fase aconteceu quando Eduardo levou Maria para conhecer a antiga casa onde ele e Helena viveram. Era uma casa isolada, nas montanhas, cercada por árvores altas e com uma vista deslumbrante do vale abaixo. A casa, embora não ocupada há anos, ainda tinha vestígios da vida que um dia fora. Os móveis cobertos por lençóis brancos, o jardim agora selvagem, e no centro da sala, um antigo piano que Helena costumava tocar. Maria, ao entrar na casa, sentiu uma onda de emoções a dominar. Cada canto, cada objeto, parecia contar uma história, uma parte da vida de sua mãe que ela nunca conheceu. Eduardo, por sua vez, observava Maria com um misto de nervosismo e expectativa. Ele queria que ela sentisse que, de certa forma, ainda fazia parte daquela história. Sua mãe amava este lugar. Era aqui que ela se sentia em paz, disse Eduardo enquanto caminhava pelo corredor, lembrando-se dos dias tranquilos que passaram ali. Maria se aproximou do piano, passando os dedos pelas teclas empoeiradas. Ela costumava tocar para você? Perguntou Maria, sua voz suave, enquanto tentava imaginar sua mãe sentada ali, tocando uma melodia tranquila. Sim, todas as noites. Ela dizia que a música tinha o poder de curar a alma. E olhando para trás, acho que ela estava certa. Este lugar, essas memórias,
Talvez possam nos ajudar a curar também, respondeu Eduardo com um sorriso melancólico. Naquela casa, entre as paredes que guardavam tantas memórias, Maria e Eduardo começaram a construir algo novo. Não era apenas sobre reparar o passado, mas sobre criar novas lembranças, novos momentos de conexão. Maria começou a entender que, apesar de tudo, Eduardo estava tentando, e isso era o que realmente importava. Por sua vez, Eduardo se permitiu ser vulnerável, compartilhar suas emoções e, finalmente, ser o pai que Maria nunca teve. Enquanto o sol começava a se pôr, banhando a casa em uma luz dourada, Maria sentiu algo mudar dentro de si. A dor do passado ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma nova esperança, um novo começo. Ela olhou para Eduardo e, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse realmente ser feliz ao seu lado. Eles haviam encontrado uma maneira de transformar a dor em algo positivo e, juntos, estavam prontos para enfrentar o futuro. Os meses que se seguiram foram um período de adaptação e reconstrução para Maria e Eduardo. Eles aprenderam a conviver com as complexidades de sua relação recém-descoberta, navegando pelos altos e baixos com uma paciência que antes lhes faltava. O processo não foi linear. Houve momentos de desconforto, discussões e silêncios prolongados. No entanto, cada desafio superado fortaleceu o vínculo entre eles, transformando a dor do passado em uma base sólida para um futuro promissor. Maria, com o tempo, começou a ver Eduardo não apenas como o milionário distante e austero que ela conhecera no início, mas como um homem profundamente humano, com falhas e arrependimentos. Ela via nele um pai que, embora tivesse sido ausente por circunstâncias além de seu controle, agora estava presente e disposto a fazer parte de sua vida. Essa percepção a ajudou a perdoar as escolhas de sua mãe, entendendo que Helena havia agido por amor, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Eduardo, por outro lado, sentiu-se rejuvenescido pela presença de Maria em sua vida. Ele encontrara um propósito que havia perdido há anos, e essa nova perspectiva o impulsionou a ser uma versão melhor de si mesmo. No trabalho, ele começou a delegar mais responsabilidades, confiando em Maria não apenas como sua secretária, mas como alguém capaz de contribuir com ideias e decisões importantes. Fora do ambiente profissional, eles passaram a compartilhar momentos simples, mas significativos. Jantares em casa, passeios pelo parque e conversas sobre o passado e o futuro. Um dia, enquanto caminhavam juntos em um dos parques mais bonitos da cidade, Eduardo parou abruptamente e olhou para Maria, que estava encantada com as flores que desabrochavam ao longo do caminho. "Maria, eu quero te pedir algo", disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. Maria se virou para ele, curiosa e um pouco apreensiva. "Quero que você saiba que estou aqui para o que precisar. Quero que saiba que você não está sozinha. Nunca mais estará", continuou Eduardo, olhando-a nos olhos. Maria sentiu uma onda de calor e gratidão tomar conta dela. As palavras de Eduardo não eram apenas uma promessa, mas uma confirmação de que finalmente ela tinha encontrado seu lugar, algo que ela nunca soube que estava procurando. "Eu sei, pai", respondeu Maria, pela primeira vez usando a palavra que ela havia evitado por tanto tempo. Eduardo sorriu, um sorriso cheio de orgulho e emoção, e naquele momento ambos souberam que estavam exatamente onde precisavam estar. O tempo passou, e a relação entre Maria e Eduardo continuou a florescer. Clara, sempre a mediadora, observava com satisfação como as coisas haviam mudado para melhor. Ela via a alegria nos olhos de Maria e a serenidade recém-descoberta em Eduardo, e sabia que havia valido a pena cada momento de dor e incerteza. Roberto, que sempre fora o guardião silencioso da família, também se permitiu relaxar, sabendo que Eduardo e Maria finalmente encontraram o que sempre buscaram: uma família. No trabalho, a notícia de que Maria era filha de Eduardo começou a se espalhar, mas com o tempo, a surpresa inicial deu lugar à aceitação. Os funcionários passaram a vê-la não apenas como uma secretária, mas como parte da família Andrade.
e isso trouxe um novo respeito e admiração por ela. Maria, por sua vez, usou sua nova posição para implementar mudanças que trouxeram benefícios a todos, mostrando que, embora fosse filha de Eduardo, ela tinha seu próprio mérito e capacidade.